Turma, prosseguindo, o que eu percebo que cai mais em prova desses artigos de pornografia infanto-juvenil que caem consideravelmente nas nossas provas de delegado? O 240 e o 241A, vamos para ele. Só rapidinho voltando, porque para a gente não passar batido, o legislador ele trouxe realmente uma previsão muito ampla em 2008. Ele resolveu abarcar todas as condutas relacionadas à pornografia infanto-juvenil. Então, no 241, que não costuma cair, mas não vamos passar por cima dele, vamos lá. A gente tem a conduta daquele que vende ou aquele que expõe à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícita ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Mas o que eu vejo cair mais mesmo é o 240 e o 241A, que foi substancialmente alterado em 2008. Então, nós não temos tão somente agora o verbo publicar, nós temos oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático. Então, pode ser por WhatsApp, pode ser por mensagem de celular, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Turma, esse artigo, antes da alteração, ele chegou a sofrer muita crítica. Porque, primeiro, a gente teve, antes da primeira alteração, bem antes de 2008, uma problemática que era se a publicação na internet era ou não crime. Porque a redação era anterior à internet. E aí vinha aquela controvérsia. Claro que porque o fato de ter um novo meio para tornar público não tem que fazer você incluir esse meio no artigo. O tipo é publicar é tornar público. Mas aí, de qualquer forma, o legislador veio numa primeira alteração e colocou, inclusive pela rede mundial de computadores e internet. Aí, com essa problemática, acabou. Beleza. Só que aí, novas problemáticas vieram. Do tipo, tá bom, tornar público eu sei que é crime, mas e mandar por e-mail para um amigo? E aí a gente não tinha essa previsão expressa. A partir de 2008, a gente tem todas as previsões. Então, pode ser que entregue, pode ser que mande por e-mail, qualquer forma de divulgação vai ser considerada como criminosa. E nos vem uma nova pergunta aqui, que é o seguinte: o publicar na internet, porque veja que a gente tem, dentre todos esses verbos aqui, a conduta de publicar, inclusive, né, por meio de sistema de informática, enfim, o telemático, então pode ser pela internet, qualquer coisa. Voltamos àquela observação que a gente fez no nosso segundo encontro, mas como é que eu trabalho a competência disso? Falando do processo penal especificamente, então se eu publico na internet, isso significa que a competência é da Justiça Federal? E aí a gente já falou sobre isso, só vamos relembrar. Não necessariamente. Não necessariamente a competência da Justiça Estadual, não necessariamente a da Federal. Depende, vou olhar o caso concreto. No caso concreto, está ultrapassando as fronteiras do território nacional? Tá. Então a competência é da Justiça Federal. Caso contrário, não. Eu trouxe aqui para vocês um julgado. Vamos lá. Conforme entendimento desta Corte, o delito previsto no artigo 241 da Lei 8.069 de 90 consuma-se no momento da publicação das imagens. Ou seja, aquele em que ocorre o lançamento na internet das fotografias de conteúdo programático, pornográfico, é irrelevante para fins de fixação da competência o local em que se encontra sediado o responsável pelo provedor de acesso ao ambiente virtual. É porque, gente, antigamente ficava se discutindo isso. Do tipo, não, mas o provedor era estrangeiro. Era tudo no âmbito internacional. Hoje em dia, pouco importa onde é que fica localizado o provedor. Vamos lá, voltando. Conflito conhecido para determinar competente o suscitado, juízo federal da primeira vara criminal do júri e das execuções penais, da seção judiciária do Estado de São Paulo. Então, aqui se declarou a competência da Justiça Federal. Agora, é claro que, se a gente for olhar o inteiro teor, a gente vai perceber que tinha motivo para que fosse declarada a competência da Justiça Federal. Nós não estamos dizendo que sempre que existir esse crime, ele será de competência da Justiça Federal. Acho que isso já ficou muito claro, já repetimos até demais. Voltando
para nossa previsão do artigo, agora aqui nós voltamos para a letra da lei, nós tivemos uma cobrança na prova de delegado do Espírito Santo sobre isso aqui. Nas mesmas penas incorre quem? Assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Assegura por qualquer meio o acesso, por rede de computadores, às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. E o parágrafo 2º, que foi efetivamente o que chegou a ser cobrado em prova. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço oficialmente notificado deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Gente, várias indagações aqui, né? Bom, então, realmente, a gente pode dizer que ele pratica crime. Porém, olha uma notificação oficial necessária aqui, que nos faz indagar qual é a natureza dela. Segundo ponto é, quando oficialmente notificado, ele deixa de desabilitar, será que a qualquer momento eu poderia pensar num eventual flagrante? Ou seja, eu estou diante de um crime permanente? Uma das questões que foi cobrada nessa prova, que foi feita pela banca CESP, falava da natureza jurídica. E, na minha opinião, eu acho que a questão ela não foi muito bem pensada, muito bem elaborada. Porque me parece que a questão confundiu um pouco processo penal com direito penal. Porque essa questão, deixa eu ver se eu trago ela aqui para vocês analisarem junto comigo, que fica mais fácil. Deixa eu procurá-la, ela está aqui. Está aqui. Só voltando à questão, ó. Espírito Santo, 2011, a banca foi CESP. Determinado cidadão penalmente responsável, valendo-se de um adolescente de 13 anos de idade, sexualmente corrompido, produziu imagens eróticas em cenário previamente montado, divulgando-as por meio de sistema de informática em sítio da internet. O mantenedor do sítio, tão logo divulgadas as imagens, foi notificado pelo juiz da infância e da juventude do conteúdo ilícito do material e, de imediato, desabilitou o acesso às imagens. Então, bom, primeiro ponto a falar aí, pouco importa se esse adolescente já é corrompido ou não, tá? Isso não vai influenciar sobre o crime. Com referência à situação hipotética acima, julgue os itens a seguir à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a configuração da conduta do criador das imagens em relação ao tipo penal descrito como produzir imagem pornográfica envolvendo adolescente, exige-se a prática de relação sexual entre o agente e o menor, não se demandando qualquer correção moral do adolescente. Errado. Errado porque nós vimos que aquele que produz a imagem, ele pratica 240. Quem contracena também. Mas precisa contracenar? Nós vimos que não. B. Na situação considerada, é viável a prisão em flagrante do mantenedor do sítio, porquanto a sua conduta é classificada como crime permanente, uma vez ultrapassada a fase de notificação e não desativado o acesso. Veja bem, a letra B deixou muito claro que está modificando o enunciado. Porque o enunciado diz que ele desabilitou de imediato. Então, cuidado se a sua prova for feita pela CESP, porque a CESP faz isso. Coloca uma hipótese no enunciado, aí diz, fala para você julgar em relação ao enunciado, mas na situação que você tem que julgar, na letra que você tem que julgar, ela muda um detalhe do enunciado. Foi exatamente o que foi feito aqui. Perceba que está falando de uma situação de prisão em flagrante, porque é crime permanente para o mantenedor do sítio, mas muda um dado. No enunciado, disse que ele desabilitou de imediato. Aqui, diz que caberia a prisão em flagrante por ser crime permanente, mas a partir do momento que ele não tivesse desabilitado. Ah, tudo bem, tá certo, vamos lá.
Então, sim, tem essa natureza, enquanto ele estiver mantendo lá, enquanto não estiver desativado, ultrapassada essa fase de notificação, sim, ele está cometendo crime, ele está cometendo crime permanente. E vai ser viável. Viável. Não estou dizendo que vai ser necessário, estou dizendo que vai ser viável a prisão em flagrante. É claro que vai ter que ser analisado efetivamente se é o flagrante, etc. Tá? Então, aqui está correto. C. A natureza jurídica... Gente, que fique bem claro, tá? Eu falei, não é que seja necessário, mas se for o flagrante, vai ser necessário, porque a gente tem lá o flagrante coercitivo pela autoridade policial e seus agentes que devem prender quem quer que esteja. Isso fica muito claro. Então, não estou dizendo que... Não estou defendendo nada que se estiver em flagrante pode ser que não prenda. Não sei se for que seja um flagrante diferido, né? Vamos lá, voltando aqui. Letra C. A natureza jurídica da notificação... Essa que foi a problemática nossa. A natureza jurídica da notificação do mantenedor do sítio constitui condição de procedibilidade da ação penal. Só saiu um errinho material aí. E condição de procedibilidade, não, nem saiu errinho material, não. Condição de procedibilidade e a ação penal. Somente poderá ser intentada quando a notificação tiver sido efetivamente realizada e o serviço de acesso não tiver sido desabilitado. Gente, no gabarito final da prova, a banca considerou essa assertiva como errada. Então, no gabarito final da prova, a banca considerou essa assertiva como errada. Não houve anulação. Por que eu falei que é criticável e que poderia ter sido anulada? Porque uma coisa é eu pensar nessa natureza no direito penal. E vários penalistas, quando falam disso aqui, vão dizer que eu tenho uma condição objetiva de punibilidade. Então, a natureza dessa notificação oficial... Então, vamos lá. Você está vendo que tem alguém que está mantendo lá com o conteúdo pornográfico. Eu tenho que perceber o seguinte. Teve notificação judicial? Porque eu não vou dizer que só porque não teve a notificação não tem crime. Se ele tomou conhecimento e se ele está mantendo lá, bom, ele tem dolo, pratica uma conduta que dá causa a um resultado previsto na lei, não tem nenhuma excludente de ilicitude para ele. E nem de culpabilidade. Um crime a questão é se eu posso punir ou não. Mas para punir, eu preciso da notificação oficial. Então, no âmbito do direito penal, essa notificação oficial é uma condição objetiva de punibilidade. Mas tem doutrinador que vai dizer que no âmbito processual seria uma condição de procedibilidade. E aí? Então, eu acho essa questão discutível, mas ela não foi anulada. E a banca, CESP, considerou como errado, não atribuindo, portanto, a essa notificação oficial a natureza de condição de procedibilidade da ação penal. Qual é a natureza no direito penal dela? Então, o que eu acho que você deve considerar como mais correto para a prova? O que eu falei, a condição objetiva de punibilidade. Perfeito? Gente, só lembrando, quando eu falo de punibilidade no direito penal, eu estou falando da normal consequência da prática do crime. Normal. Pode ser que ela não exista. Pode ser que a punibilidade nem venha a nascer. Eu vou ter uma escusa absolutória. Pode ser que ela nasça e morra depois. Aí eu vou ter uma causa extintiva da punibilidade. Agora, pode ser para que ela nasça eu precise de alguma coisa. Olha aí a nossa natureza. Condição objetiva de punibilidade. Então, a natureza jurídica dessa notificação para o direito penal seria de condição objetiva de punibilidade. O crime pode permanecer íntegro, mas para punir esse crime eu preciso dessa notificação oficial. Perfeito, turma? D. A conduta do produtor das imagens não caberão de regra os benefícios penais da transação penal, da suspensão condicional do processo e da suspensão condicional da pena, em face de a pena cominada conduta ser superior a 4 anos. Bem, achei a última parte
da mesma questão, CESP, mesmo concurso, Delegado Espírito Santo 2011. Achei essa assertiva também, finalzinho mal elaborado. Porque você olha para a questão e você sabe, você vai saber, que não cabe mesmo nenhum desses benefícios. O que o examinador está querendo te dizer com isso? Está querendo te dizer que não cabe suspensão condicional do processo, porque a pena é superior a 4 anos. Está querendo dizer que não cabe suspensão condicional da pena, porque a pena é superior a 4 anos. Está querendo te dizer que não cabe transação penal, porque a pena é superior a 4 anos? Bom, complicado, né? Porque se você interpretar desse jeito, essa assertiva aqui estaria altamente problemática. Ela foi dada como correta. Por 2 motivos. Primeiro, porque realmente esses benefícios não são cabíveis. E porque realmente a pena é superior a 4 anos. Ela parte de 4 anos. A pena mínima desse crime é de 4 anos. Vou colocar esse crime na tela para vocês. Vamos lá. Vamos voltar aqui tudo. Paciência, um pouquinho. A gente falou dele. Vou voltar para vocês olharem a pena. Então, olha aqui. O crime do produtor, ele tem uma pena mínima de 4 anos. Agora nós vamos dissecar, né? O que a assertiva nos disse. Realmente, não cabe transação penal. Por quê? Porque para caber transação penal, eu precisaria ter um crime com uma pena máxima de 2 anos. Eu precisaria de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Realmente não cabe suspensão condicional do processo. Por quê? Porque para caber a suspensão condicional do processo, eu teria que ter uma pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Está partindo de 4. Em relação à transação penal, a máxima é 8. E eu também não tenho o sursi, a suspensão condicional da execução da pena, do 77 do Código Penal, porque lá o requisito diz respeito à pena aplicada. E o meu parâmetro inicial vai ser de 2 anos, para que se possa suspender a pena por 2 a 4 anos. Claro, com exceção lá do chamado sursi etário, do sursi humanitário, que aí eu poderia ter uma pena aplicada maior. Então, olha como é que a questão é problemática. Ela é problemática. Ela é problemática porque ela está falando que não cabe nada porque a pena é superior a 4. Mas espera aí, se você tivesse pensando num critério mais específico. Então, vamos voltar para a questão. Aí. Então, voltando lá para a nossa questão, a letra D foi considerada pela banca como correta. Mas só foi correta, vou dizer, porque olhou de forma separada. Não cabem mesmo esses benefícios e realmente a pena é superior a 4. Mas entenda, não cabe a transação penal porque a máxima é de 8. Não cabe a suspensão condicional do processo porque a mínima é de 4. Não cabe suspensão condicional da pena porque dificilmente, e isso também é criticável, né? Dificilmente vai se chegar a uma pena de até 2 anos. Mas é criticável porque o societário, humanitário, né? Então, eu acho que essa assertiva aqui ela também seria passível de anulação. Mas foi mantida. A banca não mexeu nessa questão, tá? Não anulou essa questão. Turma, prosseguindo. Aqui eu tenho excludentes do crime para aquele que possui, que armazena a imagem com finalidade de comunicar às autoridades competentes. Então, aqui eu tenho um excludente especial, mas que só vai ser aplicada para as pessoas descritas nesse parágrafo. Então, olha só, voltando para você saber onde estamos. Estamos no 241B. Aquele que, por exemplo, encontra a imagem pornográfica na internet, salva no computador. Pratica crime também.
Recebe por e-mail de um amigo e guarda, também. Recebeu uma foto, guardou, também. Mas não há crime se existe a finalidade de comunicar às autoridades competentes e quando a comunicação em relação a esses crimes aqui for feita por agente público no exercício de suas funções, então é o policial investigando que acha e salva, membro de uma entidade legalmente constituída que inclua entre as suas finalidades institucionais esse recebimento, esse processamento, esse caminhamento de notícia desses crimes. Nós temos um site que faz isso, não sei se ele ainda existe ou se mudou de nome, mas era o Kids Denúncia. Representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ao serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ou MP ou ao Poder Judiciário. Depois apaga. Se não apagar, está praticando crime. E essas pessoas aqui que nós acabamos de ver, elas têm que manter sigilo. Porque se elas não observarem esse sigilo, elas vão praticar crime. No 241C eu tenho um crime novo. Então, hoje em dia, se uma pessoa fizer uma montagem, pegar corpo de um adulto, colocar, fizer uma montagem bem feita, com a cabeça de uma criança ou adolescente, como fizeram com uma atriz e cantora, alguns anos atrás, mas esse artigo aqui ainda não existia na época, então não pôde ser considerado crime. Então, aqui a gente tem a simulação. O 241D, cuidado, hein? Ele só abrange criança. Perceba que todos os outros crimes que nós estamos vendo fala de criança ou de adolescente. Qual é o crime daquele que convence alguém com 13 anos a tirar roupa na frente da webcam? Então, a pessoa, pelo computador, convence a outra a se exibir sexualmente para ela, que está assistindo. Qual é o crime? E aí, cuidado, porque aliciar um menor de 18 anos com a finalidade de com ele praticar um ato libidinoso ou com a finalidade de que ele se exponha sexualmente, só vai ser crime do 241D se for criança. Se for criança. Se praticar o ato, aí eu vou olhar a idade. É menor de 14, eu tenho estupro de vulnerável. Se obrigar essa criança a praticar nela mesma também. Porque perceba que o tipo penal, ele diz respeito à prática do ato ou à prática do ato nela mesma. Então, eu não preciso ter o agente necessariamente mantendo contato físico com a pessoa. Agora, pelo simples aliciar, com a finalidade de praticar o ato libidinoso, imagina, conversas quentes com alguém de 13 anos no computador. É crime? Não. Não. Se fosse com 11, seria. Antes de completar 12, seria. É criança. Mas as conversas quentes, com a finalidade de praticar ato libidinoso com adolescente, não tem crime. E se praticar? Bom, aí eu vou olhar a idade. Tem 13, então eu tenho estupro de vulnerável. Então, olha a necessidade de eu olhar conjuntamente para o ECA e para o Código Penal. Perfeito? Prosseguindo, vamos lá. O 241E nós já falamos. Aqui nós temos a questão da CESP, da prova de delegado do Espírito Santo de 2011, que nós acabamos de resolver. O 242, cuidado. Porque o 242, na verdade, tá, o 242, o 243 e o 244, eles dizem respeito a uma inobservância do artigo 81 do ECA. O ECA vai proibir a venda de determinados produtos para menor de 18 anos. Um deles é arma, munição ou explosivo. Isso aqui caiu na prova de delegado do Rio, o último concurso de delegado do Rio. Quando eu falo de arma, munição ou explosivo, se eu estiver falando de arma de fogo, munição ou explosivo, esquece o ECA. Esquece o ECA. Eu vou estar no 16 do Estatuto do Desarmamento. Professora, mas o 16, se a arma for de uso permitido? 16 também. Mas, professora, o 16 não é para arma de uso restrito?
Sim, mas o parágrafo único equipara. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Mas, professor, o 242 está no ECA. Não é princípio da especialidade? Não. São duas leis especiais. A 8.069 e a 10.826. Então, aqui eu vou me valer do critério cronológico. E vou aplicar sempre o 16. Claro, se houver dolo. Porque se a pessoa se distrai, o pai se distrai, sai para trabalhar, deixa a arma na gaveta da escrivaninha, o filho menor de 18 anos vai lá e se apodera, aí é outra coisa, eu tenho omissão de cautela, mas também está no Estatuto do Desarmamento, é o 13. Então, arma de fogo, explosiva ou munição nunca está no ECA, vai estar no Estatuto do Desarmamento. Ou é o 16, porque teve dolo, mesmo que a arma seja de uso permitido, ou é o 13, porque teve culpa. Mas é sempre o Estatuto do Desarmamento. Professor, e se a arma for de uso restrito mesmo? Aí eu estou no caput do 16. E se for de uso permitido? Aí eu estou no parágrafo único. Mas por que o do parágrafo único tem que ser de uso permitido? Porque entregar uma arma a qualquer pessoa, arma de uso restrito, já vai ser crime mesmo. Para esclarecer criança ou adolescente no parágrafo único com a mesma pena, é porque, para essa, se a arma for de uso permitido, eu equiparo ao uso restrito. Então, pegar uma arma e entregar essa arma de uso restrito para qualquer pessoa, já está no caput. Já está no caput. Mas se a arma for de uso permitido e eu entregar para uma criança ou adolescente, essa minha entrega da arma de uso permitido é mais grave. Então, eu vou punir como se de uso restrito fosse. É o 16, parágrafo único, inciso 5. Beleza? Prosseguindo. O 243, se cair em prova objetiva, eu vejo como anulação certa. Porque o 243, eu nem esclareci, né? Se cair em prova objetiva como bebida alcoólica. O 243, ele também está ligado ao 81. O problema do 81 é que ele separa em dois incisos a bebida alcoólica das demais substâncias que possam causar dependência. Seja física ou psíquica. Como assim? Quando você olha as proibições do 81 do ECA, você vai ver que a bebida alcoólica está em um inciso separado. Muito embora ela seja uma substância que cause dependência. Ué, então, se vender bebida alcoólica para menor de 18 anos, é crime do 243? Que o 243 não fala de bebida alcoólica. Você vai ver, estudando no meu curso, que eu defendo que é crime. Parte da doutrina defende que é crime. Mas o STJ diz que é contravenção. Por quê? Porque o artigo 63 da Lei de Contravenções Penais prevê a contravenção de servir bebida alcoólica menor de 18 anos. É a mesma contravenção de servir bebida alcoólica para o que já está embriagado, para o que já está bêbado. Imagina como é praticada, né? Então, o 63 prevê essas duas condutas. Aí o STJ vai construir o seguinte raciocínio. Se o ECA quisesse que a venda de bebida alcoólica fosse crime, ele ia botar a bebida alcoólica expressa no 243, como ele fez no 81. Não colocou. Então, não é crime. É contravenção penal. Aquela que já estava lá, na LCP. Decreto-Lei 3688 de 41. Ok? Vamos lá, prosseguindo. O 244, mais uma vez, eu tenho na observância do 81, para venda de fogos de artifício, de estampido, claro, tirando aqueles que não podem causar nenhum dano, né? Imagina bombinha, não é crime. O 244A do ECA, a doutrina hoje em dia está entendendo como
tacitamente, eu tenho também esse posicionamento expresso na minha obra, tacitamente revogado pelo 218B do CP, que na verdade abrange mais condutas que o 244A do ECA. Pelo seguinte, eu vou adiantar um pouquinho aqui, para a gente ver que quando eu estou falando dos crimes sexuais contra vulnerável do Código Penal, eu tenho o estupro de vulnerável. Isso aqui eu não vou adentrar com vocês, porque isso aqui é matéria que vocês vão ver com o professor de Direito Penal. Então, só para a gente conseguir resolver duas questões aí que eu vou colocar para a gente finalizar. Eu tenho a corrupção de menores totalmente modificada, porque a gente viu o que caracterizava, né, anteriormente. Na verdade, nem é mais corrupção de menores propriamente dita, né, outro crime. O 218A, que é a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, e o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, que é o 218B, que tacitamente revogou o 244A do ECA. Por quê? Porque ele prevê tudo, que o 244A prevê e muito mais. Quer ver como ele prevê mais? Olha aqui, aquela conduta que eu falei. Olha o cliente da prostituta aí. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14, na situação descrita no caput deste artigo. Qual é a situação descrita? A pessoa submetida à prostituição ou exploração sexual. Então, o 218B do Código Penal, ele revogou tacitamente o 244A do ECA. O 244B, que traz a corrupção de menores para fins infracionais, foi incluída pela Lei 12.015 de 2009, mas não é nenhuma novidade. Na verdade, nós tínhamos a Lei de Corrupção de Menores, essa lei foi revogada, mas a 12.015 promoveu a chamada continuidade típico normativa, ou seja, a conduta continuou sendo típica na norma. Saiu dessa lei que foi revogada, ingressou no 244B. O STJ formou até súmula, de número 500, para dizer que esse crime é formal. E isso caiu em prova, né, esse posicionamento que já é, né, batido dos nossos tribunais superiores. Vamos, inclusive, resolver a questão. Vamos lá. O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, artigo 244B, aí o examinador trouxe a letra da lei, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao resultado, crime formal. Acabamos de falar. Letra C. Tranquilinho. Questão também acho provável de ser cobrada agora, né? Prova também recente, razoavelmente recente. Aproveitando-se da condição de um turista que bebia em um quiosque da praia, José se apresenta como guia e o leva a diversos pontos turísticos da cidade. Posteriormente, obtendo a confiança do turista, retorna com ele ao hotel e juntos consomem bebida alcoólica. Aproveitando-se dessa situação e contando com a ajuda do adolescente FMO, aprendiz de garçom, ministra substância entorpecente na bebida do turista, que, sem consciência, a ele entrega todo o seu dinheiro e bens que estavam no quarto. A partir do caso exposto, José deverá responder. Bom, o gabarito considerado aqui na nossa questão, cadê? Foi a letra E. Pelos crimes de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e, o que efetivamente nos interessa, eu não vou tecer comentários sobre o roubo, porque aí vai ser uma questão realmente de direito penal, e pela corrupção de menores, o 244B. Por quê? Porque ele praticou o ato infracional junto com o menor. E o 244B nos prevê expressamente essa conduta.
Aqui nós temos os tipos penais, tem mais uma questão para nós respondermos. Maria, a pedido de sua prima Joana, por concupiscência desta, da Joana, convenceu sua vizinha Pauliana, de 12 anos de idade, a assistir Joana e seu namorado Paulo em intimidades sexuais. Assim, pode-se concluir que Maria obrou para o delito de... Bom, basta a gente voltar lá no artigo. Olha, é 218A. Praticar na presença de alguém menor de 14 ou induzi-lo a presenciar. Conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Então, o gabarito da nossa questão é a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. E aí, turma, só finalizando, isso aqui eu não vou tecer maiores comentários porque realmente é direito penal propriamente dito. Mas lembra de estudar a alteração do termo inicial da prescrição, que é importante. Essa lei, que ficou conhecida como Lei Joana Maranhão, ela entrou em vigor em maio de 2012. Isso ainda não vi nenhuma prova de delegado cobrando especificamente essa questão. Aqui eu trouxe aí a colocação para vocês, tá? Um julgado do STJ. E nós terminamos o nosso conteúdo, que fica disponível para vocês na área do aluno, todos esses slides que nós trabalhamos para que você possa imprimir. Gente, não esquece, mais uma vez, de fazer a inscrição no meu site, sobretudo o Direito Penal Brasileiro, que é onde eu coloco mais material. Escolher o grupo relacionado a carreiras policiais ou delegado especificamente. Se não me adicionou ainda no Face, me adiciona, curte as minhas páginas, tá? E lá no site Direito Penal Brasileiro você também pode adquirir a obra que eu indiquei como bibliografia. Gente, boa sorte na prova, porque a sorte também é fundamental, né? De cair no teu concurso aí para delegado aquilo que você mais estudou, aquilo que você mais lembra. E saiba que você pode contar comigo a qualquer momento, ok? Beijo no coração.